Hi there! Olá, pessoal! How are you? Tudo bem? My name is Renata Luz. Meu nome é Renata Luz. I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, vamos desenvolver a prática de leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa, fazendo uso de estratégias tais como skimming e scanning. Vamos também compreender a forma de organização dos dados de uma carta de apresentação e sua finalidade para o gênero. Reconhecer elementos linguísticos que expressam o registro formal, formas de tratamento, pessoa verbal, recursos linguísticos para introduzir argumentos, entre outros. E reconhecer as formas adequadas com relação à polidez para a estrutura de uma carta de apresentação. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Começaremos pelas estratégias de leitura. Existem duas estratégias principais de leitura em língua inglesa que você precisa conhecer. Elas se chamam skimming e scanning. Skimming consiste numa estratégia na qual se faz uma leitura superficial e rápida do texto. São levantados apenas os aspectos gerais do texto e de sua leitura, sem se prender a detalhes, para que com isso se tenha uma base para uma leitura mais aprofundada. Então, comece lendo sempre os títulos, cabeçalhos, índices, sumários e ilustrações, além de prestar atenção em números, datas, gráficos, esquemas e palavras que de alguma forma estejam em destaque. Scanning é a técnica empregada quando se procura uma informação mais específica e menos geral acerca de um texto. É uma espécie de varredura do texto. O termo scanning vem do verbo scan, que significa escanear, examinar detalhadamente. Esta técnica, então, busca codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes ao texto. Agora que você já conhece um pouco das técnicas de leitura, vamos então aplicá-las ao gênero textual carta de apresentação, que em inglês se chama cover letter. Mas antes, vamos entender o que é uma cover letter. A cover letter, carta de apresentação, é um documento enviado junto ao resume, currículo, e ela atua como uma introdução pessoal. Nela, o candidato tem a chance de explicar por que ele se considera apto para a oportunidade que a empresa oferece, além de ser uma forma de se destacar em um mercado tão competitivo. A cover letter deve explicar o motivo pelo qual se está enviando o currículo. Nela, deve-se citar através de que meio o candidato soube da vaga de emprego e convenceu o futuro empregador a ler o currículo, chamando a atenção para sua formação acadêmica e experiência profissional. Deve-se ainda ter uma boa apresentação, boa escrita, ser concisa, direta e personalizada. É importante também que a cover letter seja direcionada à pessoa que gerencia o setor para o qual está se candidatando. Vejamos então alguns pontos importantes sobre uma cover letter. Inicie a carta de apresentação se direcionando ao responsável pela vaga e explicando por que você está escrevendo a carta. Em seguida, declare a posição para a qual você está se candidatando, onde viu o anúncio e quando estará disponível para começar. Para essa introdução, utilize, portanto, pronomes de tratamento, em inglês conhecidos como titles, que vão indicar respeito e formalidade. Em inglês, os pronomes de tratamento são Mr., Mrs., Miss, Sir, Madam. É desta forma que iniciamos uma carta formal, e os três primeiros são usados quando sabemos o nome da pessoa a qual devemos nos dirigir. Example: Dear Mr. Smith, prezado Sr. Smith. Smith é o sobrenome da pessoa em questão. As letras MR representam a abreviação de Mr., Senhor. Nesse caso, não há diferença quanto ao uso do termo Mr. para homens casados ou solteiros. As letras MRS, Mrs., usadas para mulheres casadas, significa solteira. Example: Thank you for everything, Mrs. Vargas. Obrigada por tudo, Senhora Vargas. Miss, usada para mulheres solteiras, significa senhorita. Example: May I help you, Miss Crawford?
Posso ajudá-la, senhorita Crawford? Miss, usada quando não se distingue o estado civil da mulher. Sir e Madam são formas de tratamento que apresentam alto grau de formalidade e são geralmente usados para conversar ou chamar alguém que não se sabe o nome. Significam, respectivamente, senhor e senhora. Após a introdução, dê seguimento à cover letter, explicando por que você é adequado para o trabalho, o que o atraiu, por que você tem interesse em trabalhar para a empresa e o que pode oferecer à organização. Destaque a sua experiência que seja relevante para o cargo pretendido e demonstre como suas habilidades correspondem aos requisitos específicos da descrição do trabalho. Resuma todos os pontos fortes adicionais e explique como eles podem beneficiar a empresa, conforme o exemplo aqui apresentado. Para o parágrafo do fechamento, reitere seu interesse na função e indique seu desejo de uma entrevista futura. Termine agradecendo ao empregador e diga que espera receber uma resposta. Para este trecho, é interessante utilizar expressões como I look forward to, eu espero, eu aguardo ansiosamente, thank you for your consideration, obrigado pela consideração, e sincerely, atenciosamente. Então, pessoal, hoje procuramos orientá-los sobre como e quando fazer uma carta de apresentação, os pronomes de tratamento e alguns termos importantes que utilizamos em inglês para compor esse gênero textual. Agora te convido a procurar em sites da internet uma cover letter em inglês. Retire do texto informações como o nome do candidato, nome da pessoa e da empresa responsável pelo cargo, pronomes de tratamento utilizado e as expressões usadas para o fechamento da carta. Além disso, sublinhe e divida com seus colegas e professores as sentenças usadas para informar por que é um forte candidato à vaga, como ele descreve suas habilidades e experiências acadêmicas e profissionais. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. See you!